Oi gente, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta que eu mais recebo na minha existência sobre faculdade na Inglaterra, que é sobre quanto custa estudar na Inglaterra. Então eu vou tentar ir por partes e dar uma ideia geral de todos os gastos que vocês vão ter, desde o processo de aplicação até o custo de vida, a anuidade e as oportunidades de bolsa e de trabalho que vocês podem ter aqui também para ajudar a bancar esse custo. Só um adendo que eu não sou profissional no assunto, então tudo que eu vou falar para vocês é baseado na minha própria experiência, na experiência de amigos e nas coisas que eu pesquisei na internet. Podem ser que existem outras formas de fazer a coisa, eu só tô passando aqui o meu conhecimento para vocês, mas sempre lembrem de pesquisar na internet, de dar um Google, de mandar e-mail para as faculdades perguntando, porque essa pesquisa que você faz por fora pode te trazer outras oportunidades que eu não sei. E lembrando também que esse vídeo não é pra desencorajar ninguém a vir estudar aqui, eu só tô tentando passar os fatos que eu sei e os valores que eu sei, mas sempre aconselho vocês a fazerem a pesquisa de vocês também. E aqui também eu vou passar os valores todos em libras, eu não vou converter pra real, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, a libra está caríssima, tá tipo R$7 eu acho. Pode ser que a libra baixe de novo e que seja mais barato pra vocês daqui a alguns meses, então eu não vou fazer essa conversão. Vocês podem fazer a conversão no momento que vocês estiverem assistindo o vídeo pra ficar um valor mais realista pra vocês. Então vamos lá. Primeiro, sobre o processo de aplicação. Quanto custa pra você aplicar pra uma universidade aqui? Se você assistiu outro vídeo aqui no canal em que eu falei sobre todo o processo de aplicação, vocês podem clicar em algum lugar aqui pra assistir. Vocês vão ver que todo o processo de aplicação você vai fazer por um site chamado UCAS. Para você concluir a sua aplicação por esse site, você precisa pagar uma taxa de 20 libras se você estiver aplicando para só um curso e 25 libras se você estiver aplicando para vários cursos. Você pode aplicar até para 5. Para você vir estudar aqui, você também precisa fazer o IELTS, que é um curso de proficiência em inglês. Você precisa ir no consulado britânico e pagar uma taxa de R$800. Pelo menos foi isso que eu paguei em 2017. Talvez o preço tenha mudado. Eu vou até confirmar enquanto eu estiver editando esse vídeo. Agora sobre visto. Se você precisar de um visto de estudante, esse visto custa 348 libras e você precisa pagar essa taxa até mesmo antes de eles te darem a certeza de que você realmente vai conseguir o visto. Ou seja, você precisa pagar 348 libras para depois ir numa entrevista com o consulado britânico e lá nessa entrevista eles vão avaliar se eles vão te dar ou não o visto. Mas geralmente é tranquilo, mas só pra avisar vocês mesmo. E além dessas 348 libras, vocês também precisam pagar 400 libras por ano que você vai ficar aqui na Inglaterra para cobrir os gastos do NHS, que é o sistema público de saúde deles aqui. Então é basicamente 400 libras pela sua saúde, porque todo estudante aqui na Inglaterra tem acesso à saúde pública. É um gasto que você talvez vá cortar com um seguro-saúde por fora, por exemplo, porque você já vai ter essa saúde pública garantida, porque você precisa pagar esses R$400 por ano. Então, adiciona aí na conta. Sobre a anuidade das universidades aqui, isso é um valor que varia demais dependendo da cidade, da universidade em que você está indo e também do curso que você vai fazer. Os cursos não laboratoriais são mais baratos do que os cursos como biologia, medicina, química, esses cursos que costumam a ter laboratório. Cursos como artes, ciências sociais, história, direito, esses cursos costumam ser mais baratos. Medicina, odontologia e medicina veterinária costumam ser os cursos com maior valor, porque eles têm mais laboratório e é um curso mais complicado, eu imagino, né? A graduação aqui na Inglaterra, tirando cursos como medicina e odontologia, costuma ter duração de 3 anos, então é uma duração menor do que a maioria dos países. Tecnicamente tiraria um ano que você teria que pagar, então acho legal levar isso em consideração. Caso você tenha vindo direto do ensino médio e não tenha estudado numa escola internacional que te dê IB ou A-Levels, você precisa fazer um ano extra chamado Foundations, que é um ano pré-universitário, né? Que você vai aprender tudo que você precisa para entrar na universidade. Então esse ano extra também adicionaria um custo para você. Pelo que eu andei pesquisando, as faculdades aqui na Inglaterra custam mais ou menos 17 mil libras por ano para alunos internacionais. E para alunos europeus ou ingleses custa 9.250 libras por ano. Mas como nem tudo são flores, para você ser considerado europeu, você precisa estar morando aqui na Inglaterra ou na Europa
por pelo menos 3 anos antes do começo do seu curso. E eles realmente pedem essa comprovação. Então não basta só você ter dupla cidadania, você precisa comprovar que você mora e tá pagando os impostos e tudo mais, pra eles te aceitarem nessa categoria de Home EU Fees, que eles chamam. Mas ainda é incerto como isso vai ficar com o Brexit. Eu andei olhando no site de algumas universidades e lá eles estão falando que a partir de 2021 ou 2022 não vai ter mais esse desconto para alunos europeus. Ou seja, todo mundo vai pagar a taxa de aluno internacional, que é essa taxa que é 2 vezes o preço. Mas, dando a minha opinião e pra animar um pouco vocês, eu acho que quando o Brexit realmente acontecer, eles vão abaixar as taxas para aluno internacional. Por quê? Porque aqui na Inglaterra a quantidade de aluno europeu que estuda é enorme e se eles aumentarem o preço para aluno europeu, eles vão perder muitos alunos e eu acho que vai ser um prejuízo para as faculdades. Então, pensamento positivo que essas taxas vão abaixar um pouco a partir de 2021 ou 2022. A anuidade das universidades depende não só da cidade, mas também do ranking dessa universidade naquela lista de melhores universidades da Inglaterra. Eu vou deixar até um link aqui embaixo com esse ranking, porque as universidades que estão mais altas no ranking costumam ser mais caras e também as principais universidades de cada cidade costumam ser mais caras também. Então, por exemplo, aqui em Manchester, que é onde eu moro agora, tem a Universidade de Manchester, que é a universidade principal e a que está mais em cima nos rankings. E a anuidade dela é de 24.000 libras por ano para aluno internacional. Eu sei, muito dinheiro. Mas, em compensação, na Universidade de Salford, que é uma universidade que é um pouquinho fora de Manchester, mas ainda tá na cidade, custa 15.000 libras por ano para aluno internacional. Então é quase 10.000 libras de diferença, só porque não é a universidade principal da cidade e também é uma universidade que não está tão acima nos rankings. Então, se você não se importa tanto com essa coisa de ranking, eu recomendo vocês olharem as universidades que não estão lá no topo, porque elas vão com certeza ser mais baratas para aluno internacional. E a maior dica que eu dou pra vocês é fique longe de Londres, porque lá as universidades são muito mais caras e também custo de vida é mais caro, tudo mais caro. Então se você tá querendo vir estudar na Inglaterra, tem universidades maravilhosas e cidades maravilhosas fora de Londres e não vai ser tão caro. O que as pessoas mais me perguntam é sobre bolsa. E não tem uma resposta certa para essa pergunta sobre bolsas, porque cada universidade oferece bolsas diferentes. Então, eu recomendo todo mundo olhar os sites das universidades que você tem interesse e ver que tipo de bolsa eles oferecem para alunos internacionais. Costuma ter essa distinção no site, essas bolsas são para ingleses e europeus e essas bolsas são para alunos internacionais. E eu acho que com o Brexit, mais oportunidades de bolsas para alunos internacionais vão existir, porque os europeus não vão mais estar na categoria lá. Então eu acho que vai abrir muitas coisas para alunos internacionais. Essas bolsas para alunos internacionais dificilmente são de 100%, infelizmente, e elas geralmente são por excelência acadêmica. Eu consegui uma bolsa na minha universidade, na graduação, que cobria mais ou menos 20% dos meus gastos, e era por excelência acadêmica. Então eu apresentei todas as minhas notas da faculdade no Brasil e baseado nessas notas, eles me deram essa bolsa. Algumas universidades também oferecem bolsas específicas para cada curso. Fazendo uma pesquisa, as bolsas que eu mais vi são bolsas específicas para alunos de ciências da computação, porque eu acho que é um ramo muito importante hoje em dia. E também existem oportunidades para bolsas baseadas em esporte e em música também em algumas universidades. Numa universidade chamada Loughborough, eu vi que tem uma bolsa para alunos internacionais que cobre 5.000 libras por ano. Então eu acho que é uma grande oportunidade para você que quer vir estudar e você é muito bom em algum esporte, você vai competir com esse esporte em nome da universidade. Muitas universidades podem querer te dar uma bolsa parcial por conta disso. Mas como eu falei, eu nunca vi uma bolsa de 100% para aluno internacional. Recomendo sempre vocês fazerem a pesquisa de vocês, mas eu particularmente nunca vi. Para graduação, para mestrado até existem algumas bolsas de 100%, mas com outros programas externos da universidade. Quando eu souber um pouquinho mais sobre o tema mestrado, eu tô começando o meu agora, então sou meio nova nesse meio, mas quando eu souber um pouquinho mais sobre isso, eu vou tentar trazer um vídeo no canal só sobre mestrado e bolsas de mestrado e tudo mais. O governo britânico, infelizmente, só dá empréstimos para alunos europeus ou para britânicos, claro. Então você pode pedir financiamento se você mora na Inglaterra ou na Europa há mais de 3 anos. E se você mora na Inglaterra há mais de 5 anos, você também pode pedir um financiamento para cobrir não só os gastos da anuidade da sua faculdade, mas também para cobrir os gastos externos como aluguel e coisas do tipo. O maior gasto extra que vocês vão ter é com aluguel, e isso também é uma coisa super relativa. E de novo, quanto mais longe de Londres você estiver, mais barato vai ser seu aluguel. Eu fazia faculdade numa região chamada Surrey, que é em volta de Londres,
Então também é uma região muito cara, mas um pouco menos do que o centro de Londres. E lá, a média do que as pessoas pagavam por um quarto numa casa compartilhada com 4, 5, 6 amigos era de mais ou menos 400 libras. E as contas eram mais ou menos 30 libras por mês. As acomodações estudantis ou os halls das universidades costumam ser um pouco mais caros, dependendo da sua universidade. E também eles não te dão tanta flexibilidade em relação às datas. Ou seja, se você quiser passar o verão na Inglaterra, geralmente o seu contrato com a acomodação estudantil não vai cobrir esse período. Geralmente eles cobrem só o período que você está tendo aula, ou seja, de setembro a junho. Se você quiser uma flexibilidade maior em relação a datas e também algo um pouco mais independente e mais barato, eu recomendo você dividir a casa com amigos e outros alunos. Em relação à alimentação também é muito relativo, mas a minha experiência é que eu gastava mais ou menos 30 libras por semana no mercado, levando em conta que eu não compro nada de carne nem nada de origem animal, então isso corta uma grande parte dos meus gastos. Sobre gastos em geral na Inglaterra para você comer fora, eu diria que mais ou menos um sanduíche custa 3,50 libras. Mesma coisa um café, só pra vocês conseguirem fazer as contas aí sobre quanto vocês gastariam comendo fora. Mas eu recomendo, claro, fazer as compras no mercado e cozinhar em casa e levar a marmitinha pra faculdade, que é isso que eu fazia sempre. Eu não gastava nada com o transporte porque a minha universidade era pertinho da minha casa, então eu só ia andando. Mas eu acho que isso é um gasto muito importante pra você considerar, principalmente se você tá pensando em ir pra Londres, porque transporte em Londres também é bem caro. Então às vezes vale mais a pena você pagar um pouquinho a mais pra estar mais perto da faculdade e conseguir ir andando, do que você pegar um lugar que é muito longe da faculdade e ter que pegar metrô todo dia, porque isso vai juntando a grana aí no seu orçamento final. Essa é uma das maiores dicas que eu posso passar pra vocês aqui nesse vídeo. Trabalhar enquanto você estuda. É uma ótima maneira de você conseguir se manter e cobrir grande parte dos seus gastos morando na Inglaterra. Com o visto de estudante, você pode trabalhar meio período durante os seus estudos, ou seja, 20 horas por semana. É bem fácil você conseguir trabalho aqui na Inglaterra como estudante, mesmo se você for aluno internacional. Você consegue emprego em café, bar, restaurante, loja. Esse tipo de emprego é muito facinho de conseguir e também são horários bem flexíveis que você pode conciliar com seus estudos tranquilamente. O salário mínimo aqui na Inglaterra, dependendo de onde você esteja, é mais ou menos 8 libras por hora. Então se você trabalhar 20 horas por semana, você consegue juntar mais ou menos 640 libras por mês, o que já dá pra você cobrir todos os seus gastos, como alimentação, as suas saídas, transporte e tudo mais. E pode ser que dê até pra você pagar todo o seu aluguel só com esse dinheiro, mas eu recomendo não confiar 100% que você vai conseguir trabalhar as 20 horas e ter um plano B caso você não consiga juntar todo esse dinheiro pra pagar o seu aluguel. Os meus pais me ajudavam a pagar o aluguel, mas fora isso eles não tinham gasto nenhum comigo, porque todo o resto eu conseguia pagar sozinha com o dinheiro que eu ganhava no meu trabalho. Durante as férias também, ou seja, entre junho e setembro, o visto brasileiro permite que você trabalhe período integral. Então você pode trabalhar 40 horas por semana, então já dá pra você juntar um dinheiro legal trabalhando aqui durante as férias. Então é isso, gente. Eu tentei cobrir todos os gastos que vocês vão ter aqui, mas talvez eu tenha esquecido alguma coisa. Podem deixar aqui nos comentários se vocês têm mais alguma dúvida sobre essa parte financeira, que eu vou tentar fazer um vídeo só respondendo as perguntas de vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma vocês se planejarem pra virem estudar aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, tá aqui o arroba, vai lá conversar comigo. E você também pode deixar aqui seu comentário com alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal, que semana que vem eu tô aqui de volta com mais vídeo pra vocês.